Olá, tudo bem? Saudações leopoldinenses, hein? E hoje é mais uma sexta-feira e estamos juntos aqui, mais uma vez, no nosso canal. E a maioria já sabe, mas nunca é demais reforçar que sexta-feira é o dia da minha coluna no jornal O Leopoldinense. E também é o dia que eu faço um vídeo explicativo sobre o mesmo assunto que eu posto na coluna do jornal O Leopoldinense, ok? Já está lá no jornal Leopoldinense de hoje, sexta-feira, a minha coluna para você ler e olhar todas as outras notícias também que a gente leva para vocês aí, ok? E nunca é demais também pedir, né? Como sempre, para você se inscrever no nosso canal, ativar aquele sininho lá para você ser avisado toda sexta-feira ou qualquer hora que eu lançar um vídeo novo. E também, se gostar, claro, no final, dê um joinha lá para dar uma motivada nesse trabalho da gente, ok? Então, como hoje é sexta-feira, o assunto da nossa coluna, ele faz uma referência a um monumento em Santa Leopoldina, que é o testemunho de uma era que durou mais ou menos uns 60 anos entre o final do século XIX e o início do século XX, que é o tempo que durou o intenso movimento de cargas no porto de Santa Leopoldina, na época conhecido como Porto do Cachoeiro, mas também que já teve vários nomes, já foi Porto Real, Cais do Imperador, Cais Nossa Senhora do Patrocínio, de acordo com a conveniência política de cada época. E esse monumento que eu estou falando, é claro, é o nosso Cais 17 de Abril, popularmente conhecido como a bica de escorregar saco de café, que está ali à beira do nosso rio Santa Maria, abaixo da ponte Paulo Antônio Médici. Infelizmente hoje ele é apenas um pedaço, um velho pedaço de concreto abandonado no meio de mato, né? Do jeito que a gente tem observado, mas que nunca deixará de ser o Cais 17 de Abril, que tem uma importância muito maior do que a gente imagina na história do Espírito Santo e na história de Santa Leopoldina, pois enquanto ele durou, por ali passava cerca de metade da produção de café do nosso estado. Infelizmente também, com exceção dos turistas, dos estudiosos e dos estudantes que vão a Santa Leopoldina em busca de conhecer a história do lugar, praticamente ninguém mais, com exceção desses que eu citei, dá muita importância àquele pedaço de concreto abandonado quando passa sobre a ponte Paulo Antônio Médici e observa aquela ruína, né? Muitos nem fazem ideia do que era aquilo no passado. Embora haja alguns poucos registros de que houve outras tentativas de facilitar o embarque de café e o desembarque de mercadorias ali à beira do porto de Santa Leopoldina, o nosso Cais 17 de Abril, na realidade, foi a única obra de iniciativa pública que veio resolver esses problemas, facilitar e aumentar a produtividade de embarque de café nas canoas e, ao mesmo tempo, mesmo que secundariamente, aliviar e melhorar as condições de trabalho dos carregadores, dos tropeiros e dos canoeiros, que tinham muita dificuldade de trabalhar em função daquela topografia inclinada em relação aonde fica o nível da cidade de Santa Leopoldina em relação ao leito do rio Santa Maria. A maioria quase a totalidade dos portos fluviais antigos que eu consegui pesquisar, eles não tinham aquela situação contrária. Todos, praticamente em sua totalidade, são locais de onde o café saía de um nível mais baixo e através de uma rampa de acesso chegava às canoas, aos barcos e aos navios para onde eram carregados. E um cais
no formato desse que eu estou falando de Santa Leopoldina é muito raro, porque ao contrário desses que eu falei, o café saía de uma situação mais alta e escorregava através de um sistema que a gente chama de bica, que está lá até hoje para testemunhar isso, para um nível mais baixo e daí sim entrava nas canoas, nas barcaças para através do Rio Santa Maria chegar ao Porto de Vitória. Isso é um pioneirismo estranho até. Santa Leopoldina sempre nos surpreendendo com o pioneirismo em várias áreas da economia, da história e de todo o comportamento humano. E a importância desse pedaço de concreto abandonado lá, mais uma vez, eu preciso frisar isso, ela era muito maior no passado do que a gente pode ter ideia hoje. As novas gerações não fazem ideia da importância daquele pequeno objeto, aquela pequena construção de concreto que está ali hoje, a importância que ela teve no comércio de café para Santa Leopoldina e para o Espírito Santo como um todo. Para vocês terem uma ideia dessa importância que teve a construção do cais 17 de abril à época, no dia da sua inauguração, no dia 13 de maio de 1920, 6 automóveis, coisa rara em Santa Leopoldina em pleno século XX, em pleno 1920. 6 carros, 6 automóveis de Santa Leopoldina se deslocaram até a estação Alfredo Maia para buscar as autoridades. Quem viria representando o governo do estado do Espírito Santo era o capitão Gastão Americano. Ele veio representando o governo do estado nessa inauguração. E foi uma frota de 6 carros buscar essas autoridades. Porque naquela época vinha-se de Vitória para Santa Leopoldina ou através de canoas direto pelo Rio Santa Maria, desde o Porto de Vitória até Santa Leopoldina, ou de trem. Você poderia vir de Vitória até a estação Alfredo Maia de trem e o caminho até Santa Leopoldina era feito geralmente a cavalo, né? Mas os ricos comerciantes de Santa Leopoldina não iam deixar o representante do governo do estado, que viria inaugurar essa obra, vir a cavalo um percurso de mais de 20 quilômetros. Então, eles mandaram até essa estação Alfredo Maia 6 automóveis. Um desses 6 automóveis foi emprestado pelo ex-prefeito, que foi o primeiro prefeito de Santa Leopoldina, Duarte Amarante. Mas infelizmente eu nunca consegui identificar que automóvel era esse. Um outro automóvel, segundo, foi emprestado pelo rico comerciante José Reisen, uma das maiores fortunas do estado naquela época. Era um automóvel Stuttgart, que ele gentilmente emprestou para que fosse buscar a comitiva do capitão Gastão Americano. A Aviação Geral de Santa Leopoldina, que era a empresa que explorava o transporte de Santa Leopoldina a Santa Teresa, emprestou também um de seus automóveis Benz. Não sei se já havia a junção da Mercedes-Benz, mas era nos registros que eu tive acesso, o automóvel era apenas da marca Benz. E a terceira pessoa a quarta, pessoa que emprestou os automóveis para buscar essas autoridades foi nada mais, nada menos que o engenheiro André Carlone, o primeiro capixaba ou a primeira pessoa no Espírito Santo a ter um automóvel. Ele emprestou 3 automóveis Ford da sua coleção para ajudar nessa comitiva. Isso aconteceu logo cedo, logo às 7 horas da manhã, porque gastava-se mais ou menos 1 hora para ir, 1 hora para voltar até a estação. E, vindo já para Santa Leopoldina com toda essa comitiva, foram à beira do rio, no cais 17 de abril, fizeram as devidas inaugurações de cerramento de fita e tudo mais, e às 11 horas o prefeito Otávio Índio do Brasil e o coronel Verflutti, que era o presidente da Câmara, ofereceram no famoso Hotel Central, que hoje é a residência da família Lepaus, um almoço com 20 talheres, que era uma varanda onde poderia ser, além de
feitos os devidos brindes, ser apreciada logo abaixo, à beira do rio, a obra recém-inaugurada. E apesar dessa pompa toda, dessa festa toda, desse investimento todo com essa inauguração, infelizmente o Cais 17 de Abril só funcionou por cerca de 10 anos ou até menos, porque em 1929 veio a grande crise da Bolsa de Nova York e prejudicou financeiramente, claro, o comércio de café no Brasil como um todo, no mundo todo, e não era diferente para os grandes comerciantes de Santa Leopoldina. E a partir daí, 1930 em diante, houve um declínio muito grande no comércio de café e na movimentação portuária em Santa Leopoldina e acabou aposentando essa obra jovem ainda, com apenas 10 anos praticamente de efetivo uso. Mas esse pioneiro facilitador da vida dos canoeiros, dos tropeiros, dos carregadores do porto, o nosso Cais 17 de Abril, que a população de Santa Leopoldina trata como a bica de carregar café, ainda está lá, solitário, à beira do rio Santa Maria, clamando por uma reforma ou uma obra que o faça mais conhecido das novas gerações. E esse vídeo tem exatamente essa intenção. Abraço a todos.